Saudações, galerinha, né? Aqui mais uma primeira videoaula da série de desenvolvimento web. E hoje eu vou estar falando um pouquinho aí do HTML, né? O que é o HTML? Bom, o HTML ele é uma linguagem de marcação, né? É uma linguagem de marcação e não de programação, como tem gente que fala por aí que programa, né, em HTML. Se ele souber programar em HTML, né, eu vou pedir uma aula para ele, que é o HTML é uma linguagem de marcação, né? Tanto que a sua sigla significa Hyper Text, né, Markup Language, correto? Ou seja, linguagem de marcação hipertexto. A sua aplicação dentro do desenvolvimento web é dar lugar aos nossos elementos, né, a qual o nosso usuário irá visualizar quando entrar em nosso site. Bom, até o HTML4 a gente tinha aí sites desenvolvidos em tabelas e etc, aquelas coisas maravilhosas que a gente via pela internet, né? E no HTML5 a gente, aliás, até no HTML4 ainda a gente não tinha significado para um determinado elemento. A gente tinha apenas aí se ele era ou não, se ele estava dentro da página ou não, e a gente fazia a estilização do bonitinho e ficava tudo certo. No HTML5 a gente tem aí significados, algumas tags que foram novas que foram inseridas. Assim poupa tempo de você ter que ficar editando, por exemplo, uma div ID header para botar bonitinha lá no topo da página, correto? Para que todo esse trabalho? No HTML5 a gente tem a tag header, que já joga todo o conteúdo que tiver entre essa tag e aqui dentro, né? Aqui dentro não, aqui no topo, correto? Eu recomendo, eu não vou falar de todos os novos elementos aqui, até porque é uma aula de introdução, mas fiquem à vontade para procurar aí. A gente tem outros elementos, como o section, né, que é uma seção dentro de uma determinada parte do seu código. A gente tem o aside, que é como se fosse uma barra lateral. O article, como se fosse uma barra, vamos dizer aí, uma barra não, uma divisão no lado direito, esquerdo aqui da tela, e o aside no lado direito, né? Tem também o rodapé, que é o nosso querido belo footer, né? Entre outras tags aí, o nav menu também, que é a tag que o navegador interpreta como sendo o menu, né? E beleza. Eu não vou ficar falando muito porque surgiu o HTML5, essa questão de história e etc. Até porque o nosso curso aqui tem o objetivo de ser mais prático e não tanto, né? Não tanto didático. Didático eu digo assim, trabalhando história, etc. Pô. Enfim. Bom, desenvolvimento responsivo. Muito tem se ouvido falar, né, no tal desenvolvimento responsivo como um bicho de 8, 20 cabeças. Cara, não é assim. Depois que você pega as manhas aqui, né, dos Media Carries e do Lifeport aqui, fica tudo mais simples. Vou explicar o porquê. Antes do CSS3 aí, a gente poderia utilizar o JavaScript para estar manipulando, criando alguns elementos dentro do corpo, né, da nossa árvore do HTML aqui. Beleza. Aí surgiu o Twitter Bootstrap, outras coisas, etc. Nada mais eram do que colunas, né? E dependendo da resolução que você tinha, essas colunas diminuíam e o seu conteúdo realinhava. Beleza. Aí surgiu o nosso querido e lindo, né, CSS3, que veio salvar a vida de muitos desenvolvedores web. Apenas a Microsoft, como sempre, deixou seu navegador de fora disso, né? Mas enfim, agora aqui no Internet Explorer 11 parece que deu uma
uma melhorada nos padrões, né? Na próxima videoaula eu vou estar falando aí de padrões web e da estrutura do HTML, tá? Antes que alguém diga que eu deixei isso de fora. Bom, o nosso Media Curve é o seguinte. Vou começar. O Media, ele identifica se você está utilizando um dispositivo de mídia, ou seja, se tem tela. Qual o tipo de mídia dele? Se é uma impressora ou se é um dispositivo com tela, screen, certo? Aí, dentro disso aqui, a gente pode fazer um código condicional, né? Por exemplo, utilizando aí o conceito de português estruturado, né? Algoritmo e tal, mais ou menos dessa maneira. Se é um dispositivo móvel e sua resolução é X, por exemplo, 320, então ele vai executar todo aquele código só para essa determinada resolução, certo? Isso no CSS, né? Teria duas maneiras de fazer. A gente poderia estar criando aí deixa eu ver um exemplo aqui. Isso. A gente poderia estar criando um único exemplo com todos os nossos estilos, né? Vocês podem ver aqui, tem todos os estilos, tanto para desktop quanto para mobile. E está utilizando dessa maneira, né? @media somente tela, ou seja, online screen, e a largura máxima dessa resolução é de 480 pixels. Então, eu vou executar tudo que tiver aqui dentro. Todas as minhas classes, etc., estão aqui dentro e vão ser fixadas somente para estes elementos, para os dispositivos com altura máxima de até 480 pixels, certo? Ou também de uma maneira mais organizada, que creio que, né, está dentro dos padrões aí, né? Se você tem uma equipe de desenvolvimento, você tem um CSS, por mais que você tente deixar ele organizado, ele vai acabar ficando desorganizado porque vai estar tudo junto aqui, certo? Você vai acabar confundindo alguns elementos, em vez de digitar para uma resolução, digita para outra e tal, aí não dá certo e você vai ficar 2 horas tentando resolver esse problema. Aí a gente pode criar aqui um CSS para cada resolução aí, né, das mais populares, que é o 320, 480 para smartphones retrato. Alguns smartphones e tablets têm a resoluções de 600 pixels a 640 pixels. Temos aí nossos iPads de 768 pixels, alguns desks e o iPad em modo retrato com 1024 pixels e os monitores widescreen, né? Aí a gente faz a chamada aqui, né? Link stylesheet type css, o endereço, a pasta, o nosso arquivo e o nosso código condicional, né? Média. Bom, ele vai pegar dispositivos que tenham tela e sua resolução vai no máximo largura, máxima altura até 320 pixels. Aqui a gente tem o mesmo exemplo do nosso smartphone em modo retrato e etc, né? Bom, o Viveport é o seguinte: cada dispositivo ele tem uma escala, né? Uma escala de visualização dos elementos do HTML dentro dele. Por exemplo, se eu entrar nesse site aqui, se você fazer um teste, e criar um site, etc, e ver sem a nossa meta tag aqui, Viveport, você vai ver que por mais que você tente desenvolver aqui vários códigos condicionais aqui para aquela resolução, você não vai conseguir fazer o seu site responsivo, porque ele não vai estar pegando a altura do dispositivo. É para isso que serve a nossa tag Viveport. Ele vai pegar a altura, aliás, a altura não, desculpa, a largura do dispositivo e vai definir a nossa escala inicial como
1, né? Ou seja, ele vai dar um zoom na tela. Essa escala inicial aqui, 1, ele vai como se fosse dar um zoom na tela para os elementos eles ficarem de acordo, né, do tamanho, de acordo com a sua resolução. Ou seja, você vai reparar que se você deixar sem o escala inicial 1, você não vai ter o efeito que você deseja. Seu site vai ficar como se fosse um site PC para mobile. Aí você vai ter que ficar dando 200 zooms com a mão até chegar na parte que você quer da tela. Então, por isso, todo projeto que a gente vai desenvolver daqui para frente, a gente vai estar usando a MetaTag FPort, o seu conteúdo aí, o widget de device, widget, ou seja, com a largura, ele vai caçar a largura do dispositivo e vai iniciar a nossa escala em 1. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o FPort, etc., deixem suas dúvidas aí no comentário que eu vou estar, quando sobrar um tempinho aí da faculdade, eu vou estar tirando elas para vocês, né? Finalizando nosso vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho de como a gente tem que usar os IDs e as classes e o que são esse tal ID e essa tal class aqui. Bom, o ID ele é uma identificação única. É como se fosse uma marca que você tem no seu corpo de nascença, que é sua, única, a não ser que você tenha um irmão gêmeo, mas é única, e ninguém mais vai ter uma marca igual à sua. Isso é o conceito do ID, ou seja, quando você definir um ID por um determinado elemento, você não vai poder pegar esse ID aqui e usar ele em um outro elemento aqui, tá? Ele é único, ok? Já a class, o conceito de classe, né, vindo aí para quem vem da programação orientada a objeto, etc., sabe que classe é onde ficam as características do nosso objeto, né, da onde a gente constrói, né, onde a gente herda as características, etc., e pode construir vários objetos a partir dessa classe. É a mesma coisa no CSS ou no HTML. Quando a gente define um elemento, ele tem uma classe, a gente vai poder utilizar ele em vários outros objetos dentro do nosso HTML. Se eu definir que aqui é uma classe header, por exemplo, eu vou poder utilizar ela aqui no section, eu vou poder utilizar ela no aside, no article e no footer, né? E etc. Bom, como essa foi uma aula de introdução, é isso aí, galera. Na próxima aula a gente vai estar falando aí do CSS e da estrutura do HTML. Até a próxima.